ele vai fazer a coleta, a rede coletora de esgoto, tá? Rede coletora de esgoto. O que mais? A drenagem de águas pluviais. Então, drenagem, ou seja, drenagem de águas pluviais, de água das chuvas, tá? Muitas chuvas, né? Igual. Ele é diferente de fluviais. Fluviais, tá? Aqui vamos ver, tá? Fluviais, fluviais, fluviais. Fluviais é água de chuva, tá? Fluviais é água de rios, tá? Então, por exemplo, drenagem, né? Drenagem de águas fluviais. E o que mais? E o quarto, que é lixo, né? Sistema de coleta de lixo, né? Então, esses 4 componentes formam os componentes que é estudado em saneamento básico, tá? Então, por exemplo, é porque a grade do curso, né? A grade do curso era para ter uma disciplina para cada, né? Não necessariamente lixo, né? Mas uma disciplina para cada. Teria que ter uma disciplina que é justamente para o dimensionamento de rede de água, uma disciplina para o dimensionamento de rede coletora de esgoto, outra disciplina para o dimensionamento de rede de drenagem, tá? E aí o lixo não necessita uma disciplina só para o lixo. Eu já entraria nessa parte, e aí uma disciplina só para saneamento. Mas a grade de curso de vocês, ele não está voltado muito para infra, né? Cada grade de curso de engenharia é voltado para uma vertente. Então, a vertente dos senhores, os senhores vão ser mais especialistas em construção de edificações, né? Prédios, casas. Então, está mais voltado para isso, não para infraestrutura, tá bom? Mas, assim, mesmo assim, a gente aborda alguns temas, né? Por exemplo, em rede de água, redistribuição de água. Eu abordo o dimensionamento de rede, de condutos, né? O máximo que vocês vão ter de redistribuição de água é aquilo que vocês viram no hidráulica 1, tá? O máximo que vocês vão ver de drenagem, no máximo aqui, é o que vão ver nessa disciplina. Esgoto tá um pouco defasado, tá? Provavelmente os senhores vão ver em saneamento, uma parte de esgoto. E vocês vão abordar esses 3 aqui em aspectos diferentes aqui em saneamento básico, tá? Mas, então, por isso que, por exemplo, saiu da minha disciplina de hidráulica 1 sem aprender o dimensionamento de rede de água, bom, é o básico do básico do básico, entendeu? Que a gente aborda ali, que deveria ser tratado em uma disciplina específica, né? E, assim, aí fica deficitário, mas espero que os senhores também, por exemplo, edificações. Eu não entendo muito de edificações, porque minha grade de curso foi mais voltado para infra e não para edificações. Então, eu não tive tanto estrutural, eu não tive tanto dimensionamento de, por exemplo, de água, esgoto, só que para edificações. Vocês têm uma disciplina para cada. Mas vamos lá. Então, e o que a gente vai falar agora, por exemplo, é justamente essa parte, essa bendita drenagem aqui, tá? Inclusive, por exemplo, o nome da disciplina e o nome que diz na ementa é para a gente trabalhar os fundamentos de drenagem urbana, tá? Vamos lá. São classificados em suas dimensões, tá? Então, essa parte de drenagem urbana, eles são classificados em microdrenagem, tá? Microdrenagem e macrodrenagem. O que é uma, o que é outra, tá? Então, a microdrenagem também são denominados sistemas iniciais de drenagem, que é o que você vê na rua, tá? O que você consegue canalizar, né? Você consegue colocar em um conduto fechado. Então, isso é microdrenagem.
Por que tem conduto fechado? Então, por exemplo, você utiliza tubos, tá? Você consegue utilizar tubos. E macrodrenagem? Macrodrenagem eu não consigo colocar em tubos. Eu só consigo colocar ele em galerias ou canais, tá? Então aqui eu tenho um conduto fechado e aqui tem um condutos, aqui a galeria ainda é conduto fechado e canais conduto aberto, tá? Conduto aberto. Tá? Todos eles funcionam, qual tipo de funcionamento deles? É conduto forçado ou conduto livre? O que o senhorizado? Microdrenagem trabalha como conduto forçado ou como conduto livre? E aí, senhores? Quem mais? Mais alguém? Isso. A microdrenagem, apesar de estarem trabalhando com condutos fechados, né? Apesar de estarem trabalhando com condutos fechados, como os tubos, eles são condutos livres, tá? Não é conduto forçado, tá bom? Então, todos aqui estão trabalhando como condutos livres, a gente só está trabalhando com condutos livres, tá? O único que trabalha como conduto forçado aqui é a rede de distribuição de água, por isso que a gente aborda ele no Calica 1. Esgoto e drenagem é conduto, drenagem é conduto livre, esgoto tem os dois, tá? A estação elevatória de esgoto. A estação elevatória de esgoto é bomba, né? Bomba, e aí ele trabalha como conduto forçado. Então, ou seja, no sistema de recalque de esgoto sempre tem bomba, então tem a parte de conduto forçado. Antes disso, é tudo por queda livre, pela gravidade, pela ação da gravidade. Então, é só conduto livre. Tá? Mais aqui. Microdrenagem. Então, o que ele fala sobre microdrenagem? Né? Ele diz que ele inclui a coleta, a microdrenagem inclui a coleta e afastamento das águas superficiais ou subterrâneas através de pequenas e médias galerias, fazendo ainda que o sistema todo, os componentes do projeto para o qual ocorra. Tá? Então, por exemplo, então, o que ele diz? A coleta. Quem que coleta águas superficiais? Ou seja, a água cai aqui na rua, ele, por exemplo, ixi, já está aqui. Deixa eu ver se dá de apagar. Nem dá de apagar, ó. Pronto, isso daqui não vai atrapalhar, ó. Agora eu fiquei invocado. Pronto. Ok, senhores, aqui. Voltando. Então, o que ele fala? A água cai na superfície, por exemplo, ele cai na superfície, o que ele acontece? A rua ele tem uma declividade, tá? Geralmente aqui uma declividade de 2%. Então, quando a gotícula d'água cai aqui, ele vai escoando aqui para a lateral. Ele está indo para onde? Para a sarjeta. A sarjeta tem um meio fio aqui, então ele vai escoando para essa parte aqui. Essas sarjetas aqui, por exemplo, entre um BL e outro BL, professor, o que é BL? Calma lá. Aqui ele tem uma certa declividade, essa sarjeta também, ou seja, a água, ela escoa aqui para a sarjeta, da sarjeta, dependendo da localização, ela faz com que essa água venha aqui até essa BL aqui, ele vem até essa. Então, o que é BL? Boca de lobo. Tá? Então, uma boca de lobo, que é o que ele diz, ó, coleta. É aqui o início da rede, de toda a rede. Então, ele faz toda a coleta de uma determinada área, por isso que a gente dimensiona a boca de lobo.
Tá? Então, toda a água vai cair na superfície, vai escoar pela declividade da sarjeta e vai chegar na boca de lobo. Tá bom? E aí, aqui que ele começa a entrar na rede de drenagem. Então, o que ele vai fazer? Depois que ele entra na rede, qual é a missão da rede? Afastar essas águas superficiais. Então, retirar essa água que estava na superfície, ele vai retirar através desses condutos e vai jogá-los no igarapé. Então, aqui vai ter uma rede, vai passar um igarapé e vai jogar elas aqui, ó, no igarapé novamente. Então, olha só, então essa microdrenagem o responsável de afastamento dessas águas superficiais ou subterrâneas, né? Porque pode acontecer algumas águas aqui, por exemplo, abaixo da terra, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui uma calçada e aqui eu tenho uma sarjeta, né? Aqui a sarjeta, aqui está meu meio fio, né? E aqui está a rua. O que acontece aqui, né? Às vezes eu tenho uma lâmina d'água aqui, ó. Né? A minha lâmina d'água está aqui, ó. Ela está presente aqui. O que acontece? Eu já tenho minha boca de lobo que está abaixo da sarjeta, ó. Minha boca de lobo que está abaixo da sarjeta. Então eu vou ter uma boca de lobo aqui, ó. Tem uma boca de lobo aqui que aqui vai colocar para a rede. Então o que eu vou fazer? Aqui eu interligo às vezes o quê? Um dreno profundo, que ele é uma cava cheio de brita, tá? Na qual essa nível d'água aqui, como está cheio de brita, o que vai acontecer? A água vai vir toda escoando para cá, para essa cava aqui. E essa cava vai ter acesso aqui, a boca de lobo, interligando aqui. Ou seja, imagine se tivesse aqui, esse daqui fosse um terreno que esteja com bastante nível d'água. Como aqui tem uma boca de lobo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um dreno profundo aqui por debaixo, para proteger aqui, né, a rua. A rua é a calçada, então eu vou interligando aqui com essas BLs aqui, ou por baixo da sarjeta. Olha só aqui. Entenderam? Então, o que ele está acontecendo? Toda a água que estiver abaixo da subterrânea, ele vai captar também e redirecionar aqui para a rede. Por quê? Porque isso pode prejudicar o pavimento, pode prejudicar também o nível da água aqui, né? Até o próprio sistema de drenagem, tá? Continuando aqui, olha aqui um sistema de drenagem aqui. Ele aqui fazendo a rede de drenagem, tá? Então, ele está fazendo uma rede de drenagem aqui muito na lateral, aqui, tá? Então, ele faz a cava, faz o assento, coloca o colchão aqui para regularizar, depois assenta o tubo de concreto com suas juntas rígidas e depois ele vai colocando areia para realizar a compactação disso. Olha assim graficamente como é que ficaria. Olha aqui, ó, o meio fio todo. Olha aqui a boca de lobo, como é que é a boca de lobo. Então, toda essa água aqui que cai aqui com essa gotícula, ela vem pela gravidade, pela declividade aqui do pavimento, escoa aqui para sarjeta. Aí a sarjeta vem e coloca aqui para boca de lobo. Ele entrou na boca de lobo, então aqui tem os tubos de ligações. E aí já vai para a rede principal. Olha só o que é a macrodrenagem. Olha só, macrodrenagem além da microdrenagem, tá? Ele inclui também a microdrenagem, ele também inclui as galerias de grande porte. Tá? Algumas galerias com diâmetros superiores a 1,5. Igual a 1,5, microdrenagem. Maiores que 1,5 já é macrodrenagem. Só que ultimamente nós não adotamos tubulações com diâmetro maior de 1,5.
Acima de 1,5, se for necessário, nós usamos galerias celulares. Nós não usamos mais galerias tubulares, tá bom? E os corpos receptores, tais como os canais e rios canalizados. Olha aqui o canal da maternidade, né? E alguns canais de São Francisco aqui canalizados. Ok, senhores, alguma pergunta até agora? Tá tranquilo? Tá, então vamos continuar. Então. Essa aula aqui é muito teórica, tá? Então vamos falando sobre terminologia básica, tá? Então, um sistema de drenagem de águas pluviais é composto de uma série de unidades de dispositivos hidráulicos. Acredito que vocês já tenham me escutado falar BL, boca de lobo, meio-fio, sarjeta. Então, a gente vai estudar um pouquinho da terminologia, pelo menos a gente tem que saber o que é cada coisa, né? Então, vamos lá. Grade, né? Esse grade aqui é uma linha de perfil correspondente ao eixo longitudinal de superfície livre da via pública. Tá? Por exemplo, quando esse grade aqui, acredito que o professor Nicásio, tá? De estradas, ele vai saber introduzir melhor o conceito de grade. Então, geralmente, eu não uso muito ele, mas é interessante que os senhores vejam, tá? Então, por exemplo, para dimensionar uma rua pública, tá? Para dimensionar uma rua pública, geralmente ele faz tangentes, tá? Então, por exemplo, ele pega uma tangente aqui, ó, uma tangente, pega outra tangente, e aqui o ponto de interseção vertical. Ponto de interseção vertical. Aqui o ponto de curva vertical e ponto de tangente na vertical. Ou seja, ele tem na vertical e também tem na horizontal. Só que o que interessa para nós agora na parte de drenagem é a vertical. Então, ó, ele geralmente se faz concordância, tá? Isso na vertical é o que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Na vertical e na horizontal, quando às vezes você tem, por exemplo, uma cidade aqui, outra cidade aqui, e às vezes tu tem um lago aqui, um lago, né? O que acontece? Ele não pode ir em linha reta, então ele faz assim, uma reta aqui, outra reta aqui e a concordância aqui. Olha só, então ele vai de uma cidade a outra, então aqui nesse caso são retas horizontais, são planos horizontais. Esse daqui não, esse daqui já envolve a declividade, ó. É por isso que ele tem o que, ó, vertical. Tá? Então, uma seção vertical. Então, aqui ele está falando muito das rampas, essas rampas de subida aqui. Então, isso daqui, só que ultimamente já não se faz assim, tem mais coisa aqui, mais elementos aqui no grade. Então, ele, por exemplo, aqui é o grade de quê? Tá? O grade de pavimento. Aí tem um grade de terraplanagem, ou seja, o nível que fica. Aí também tem um grade de drenagem. Mas com base no grade de terraplanagem, a gente já, por exemplo, vem aqui e fala, não, o PV vai ficar bem aqui, ó. Entendeu? Guia. Olha só, o que é que é um guia? Também conhecida como meio-fio. Tá? Então, esse guia aqui, tá? Ele separa o que? A rua do passeio. O que é passeio? Calçada. Tá? Calçada. Também conhecida como meio-fio, é a faixa longitudinal, ou seja, esse pedacinho aqui, faixa longitudinal, de separação do passeio com a rua, ou seja, aqui o leito viário. A rua, né? Sabe? Porque, na verdade, isso aqui ainda não seria rua. Seria sarjeta e depois veria o asfalto, né? Então, por isso que ele coloca leito viário. Constituindo-se geralmente de peças de granito argamassadas. Tá? Constituídas geralmente, não necessariamente, tá? Então, como é que é feito esse meio-fio? Esse meio-fio aqui, elas podem ser pré-moldadas, tá? Vocês já viram já em blocos ou fazendo o assentamento delas assim já? Então, olha,
pré-moldadas, eu considero elas bem melhor, tá? Pré-moldadas. Também tem a extrusada, tem uma maquinazinha, tá? Com uma forma aqui, e que a pessoa, por cima, vai jogando o concreto, né? Vai jogando concreto poroso, um pouco seco, caraquento, joga, ele vai com um socador, ele vai socando aqui para que não fique, para que preencha totalmente essa forma, né? E aí ele vai puxando esse carrinho e vai fazendo a guia, ou seja, o meio-fio extrusado. Então, isso significa extrusado, tá? Meio-fio pré-moldado e meio-fio extrusados. Atualmente, temos esses dois tipos de meio-fio, tá? Alguma pergunta com relação... Senão eu vou passar para o sargento. Alguma pergunta com relação ao meio-fio? O que é meio-fio pré-moldado, se eu perguntar na prova para vocês? Aonde que a gente utilizaria meio-fio pré-moldado? Aonde nós utilizaríamos? Ó? Esse tipo de perguntas vocês têm que fazer. Aonde que nós utilizaríamos meio-fio pré-moldado? E onde que a gente utiliza meio-fio extrusado? Quem é o mais barato, professor? Quem é o mais caro? O que vocês acham? Já que vocês não perguntam, eu vou perguntar. Aonde que nós vamos usar o meio-fio pré-moldado? E aí, senhores? Pessoal, na via pública e o extrusado a gente vai fazer aonde? Em rodovias. Por que em via pública o pré-moldado? Nas rodovias não podemos fazer rebaixamentos? Ah, eu entendi o que é rebaixamento. Eu entendi o que é rebaixamento. Bom, vamos lá. Obrigado, Maurício, mas é isso mesmo, tá, galera? Tá? É isso mesmo. O que acontece? Essa guia pré-moldada, ela tem algumas vantagens, tá? Ela tem algumas vantagens. Ela é fabricada, né? Ela é fabricada em pré-moldados, fábricas de pré-moldados, tá? E como é que ela é fabricada em fábricas de pré-moldados? Elas são manuseáveis, né? Então, a pessoa tem que carregar ela, né? E jogar ela em pallets aqui, ó, organizar ela em pallets. Então, elas necessariamente elas têm que ser mais duráveis. Então, por elas serem fabricadas, elas são mais resistentes. Elas são mais resistentes, têm maior resistência, tá? Então, elas não quebram com facilidade, tá? Então, por essa daqui, então, geralmente, ele tem um FCK maior, né? Tem um FCK maior, uma resistência maior, né? Tanto a compressão quanto a tração, né? Porque ficar carregando isso daqui, tá bom? Então, ela tem medidas, blocos. Então, o que acontece? Quando o Maurício está falando sobre os rebaixamentos, ó, aquele vinha reto, provavelmente aqui, ó,
ela é a entrada de um lote. E aí a gente desce ela aqui, diminui ela aqui, justamente para a entrada de um carro. Para a entrada de um carro. Mas continua sendo pré-moldada também, tá? A gente consegue fazer esse rebaixamento aqui, ó, tá? Justamente para entrar nesse carro. E imagina só, como é uma via pública e eles têm maior resistência, o carro passa por aqui, ó, e vai quebrando. Não, nesse caso ele não quebra, ele não vai quebrando, porque ele é além de estar rebaixado, ele diminui esse impacto, além de estar rebaixado, e ele tem maior resistência. Então, as guias pré-moldadas são mais interessantes e elas duram mais em vias públicas. Elas duram mais em vias públicas. Então, essa é a vantagem de utilizar a guia pré-moldada por exemplo, em ruas urbanas. Além de que fica muito bonito também, até o alinhamento delas fica considerável, tá? Já diferente aqui da guia extrusada. Uma das desvantagens da guia extrusada, tá? É porque, por exemplo, você sai arrastando o meio-fio, né? Assim, vamos falar aqui, resistência. A resistência, ó, ela é feita, às vezes, na hora, e às vezes não tem um controle tecnológico da produção do concreto, às vezes lá na obra, como você teria aqui na fábrica. Então, a fábrica tem que fazer com resistência maior, porque ela vai manusear, ela vai ficar carregando esse meio-fio, vai ficar carregando, deslocando, transportando até a obra. Então, ela não quer que ela fique quebrando nas próprias mãos, né? Porque quando eu comprar, eu quero que eles estejam todos inteirinhos, entendeu? Então, ela não pode produzir um produto que fique se desmanchando. Ao contrário aqui. Então, geralmente aqui a resistência é menor. Quando o carro passa por aqui, ele vai desmanchando. Algumas guias extrusadas, quando muito mal feitas, nem a água da chuva segura. A água da chuva leva esse concreto aqui, entendeu? Outra vantagem aqui da guia pré-moldada é que, por exemplo, você tem aqui o pavimento, né? Olha só o tamanho ou o comprimento disso. Às vezes a gente calcula aqui, esse espelho aqui, né? Coloca 15 centímetros. Imagina se aqui fosse de 27 centímetros. É de 27. Quantos centímetros ele vai enterrar aqui, ó? Né? Ele vai enterrar, ó, 12 centímetros enterrado. Então, ele consegue enterrar aqui, ó, o meio-fio, ele consegue enterrar aqui, ó, o solo aqui. Uma boa parte do meio-fio. Então, fica difícil o carro passar por cima e levantar ele. Já é diferente da extrusada aqui, ó. Olha, ele está colocando o carrinho em cima do solo. Então, olha só. Ele está colocando aqui o meio-fio em cima do solo. Então, qualquer coisa leva aqui, ó. Acontece o quê? A água entra aqui por baixo, ó, e acontece o desplacamento aqui do meio-fio. Tá? Então, é um pouquinho complicado. Então, aí, por exemplo, como ele joga em cima do solo, qual é o alinhamento desse solo aqui? Então, por exemplo, aqui, geralmente em rodovias, né, ele tem isso aqui, né? E aí o alinhamento disso, né, o grade, é que vai definir o alinhamento dessa guia extrusada, tá? Vai definir o alinhamento dessa guia extrusada. E aí, quando ele vai definir, em rodovias, o controle, né, dessas declividades, dessas rampas, é muito maior. Então, ficar arrastando o meio-fio em rodovias é muito, muito, muito legal, porque ele tem um alinhamento já da própria rodovia. Tu não precisa ter o controle de alinhamento. Então, fica muito bonito de se ver, tá? Outra coisa, em rodovias, você precisa, imagina, fazer quilômetros
de meio fio. Imagina só se você fizesse com pré-moldado, ficaria muito inviável. Esse daqui é um pouquinho mais caro, tá? Ele fica muito inviável. Então, o que se faz? Para ter alta produtividade, então, guia extrusada tenha alta produtividade. Eu só jogo o concreto aqui e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Não precisa nem de cura do meio fio, como se fosse a pré-moldado, tá? Então, aqui eu tenho alta produtividade, resistência baixa, tá? E um controle criterioso aqui com a declividade. Coisa que aqui, em vias urbanas, às vezes nós temos um defeito na declividade no pavimento. Então, a declividade do pavimento, se ele tiver um defeito, e eu fizer com guia extrusada, o mesmo defeito que tem na declividade no pavimento vai ter na guia extrusada. Já na guia pré-moldada, não. A guia pré-moldada, eu lanço uma linha daqui a colar, qualquer coisa, eu faço uma escavação a mais aqui, e eu enterro mais aqui o meio fio, mas eu consigo corrigir esses defeitos de declividade do pavimento, eu consigo corrigir aqui no meio fio, e eu consigo deixar a minha calçada totalmente alinhada. Por quê? Porque ela não depende da declividade do pavimento. O alinhamento do meio-fio pré-moldado não depende da declividade do pavimento. E a guia extrusada? Não. A guia extrusada, ela depende demais da declividade do pavimento, porque ela está sendo apoiada, o carrinho está sendo apoiado em cima do solo, em cima do pavimento para fazer a guia extrusada. Vocês viram essa diferença? Então, então eu posso, por exemplo, na prova, pedir, realize um mapa comparativo entre guia pré-moldada e guia extrusada. Tá? E aí vocês vão lançar os critérios, né? Resistência, declividade, né? É que uma é resistente, mas outra é resistente. O foco de utilização. Isso não quer dizer, tá? Que a gente não possa utilizar extrusado em vias públicas, tá? Por exemplo, as ruas do povo, a maior parte dos meio-fios foram utilizados como guia extrusada, tá? Isso também, a gente também não quer dizer que em rodovias não tenha meio-fio pré-moldado. Também tem meio-fio pré-moldado. Eles também têm meio-fio pré-moldado. Esse meio-fio pré-moldado, por exemplo, são partes em trechos onde passa por vias urbanas, né? Necessariamente. Tá bom? Alguma dúvida? Beleza, então vamos continuar aqui. Sarjeta, tá? Daí também nós temos sarjeta, ó, que vai ser o canal longitudinal, né? Canal longitudinal. Em geral, triangular, tá? Em geral, triangular. Situado entre a guia e a pista, ou seja, tem aqui a guia e a pista aqui, né, de rolamento. Destinado a coletar, ou seja, ele vai coletar a água e vai conduzir as águas até onde? Até os pontos de coleta. Quem é os pontos de coleta? São as BR. Então, ele vai coletar a água da via pública
vai coletar água da pista de rolamento, vai conduzir até o ponto de coleta, que é o boca de lobo. Olha só, também tem meio fio e sarjeta conjugado, do jeito pré-moldado, olha só, tá? E eu, na prática, nunca vi meio fio e sarjeta pré-moldado, não. Conjugado pré-moldado. Mas, com certeza, eu já vi meio fio e sarjeta extrusado, tá? Olha só como é que ele joga concreto aqui em cima, né? Tem um caminhão betoneiro, joga concreto. Olha só a linha de alinhamento aqui da extrusora. Já tem que acompanhar o pavimento também, tá? Então, olha só, aí vem aqui, lógico que daqui ainda falta golda de cimento para deixar um acabamento top esse meio fio, ó, sarjeta e meio fio. Lá para fora, não no Acre, tá? A pavimentação ocorre diferente. A pavimentação ocorre, primeiro se faz o grande terraplanagem, depois se faz o meio fio e sarjeta, e depois vem com asfaltamento. Aqui no Acre é um pouquinho diferente, tá? Se faz o asfalto, né? E quando der, faz o meio fio e sarjeta. Quando der, depois libera, tá? E às vezes, por exemplo, em ruas íngremes, né? Faz o asfalto, demora tanto a fazer o meio fio e sarjeta que a própria água já leva todo o asfalto. Quando vão fazer a meio fio e sarjeta, já não tem mais nem rua, não tem mais nem asfalto. Tá? Cuidado, senhores. A parte da drenagem é muito importante para a rua. Tá? Aí tu vê só aquela rua declives, metade a água já levou, aí só por uma metadezinha que tu consegue andar de bike, tá? Porque de carro aí tem uma cratera ali enorme. Essa daqui, não sei se acho que não caiu para vocês esse tipo de questão. Calçada de pedestres, guia, sarjeta, e depois vem a pista, tá? Sarjetões. Para que servem esses sarjetões, tá? São canal de seção triangular situados em pontos baixos ou nos encontros dos leitos viários. O que diz encontro do leito viário? Aqui tem uma rua e aqui tem outra rua. Então, aqui eu tenho um encontro. Aqui, ó, justamente, eu tenho um encontro. Tanto que aqui está a sarjeta. O sarjetão. Então, ó, encontros viários. Então, o que acontece? A água vem aqui, escoando, até o ponto mais baixo. Aí a água de cima vem e cai até aqui, ó. Aí essa água que está aqui, eu não consigo. Vai para onde? A água veio aqui, a água veio aqui. O que vai acontecer se não tivesse esse sarjetão? Ela iria se espalhar por aqui. O que iria acontecer? Acidentes, né? Iria, tivesse chuva, um motociclista, né? Com a espessura da lâmina d'água aqui em cima do pavimento, o que iria acontecer? Iria aquaplanar, iria causar acidentes, porque essa água está se espalhando aqui a um nível maior, iria bater. Então, o que se faz? O ideal, então, conduzir essa água em um canal, né? Um pouquinho maior, mais robusto, ó, com um guia aqui, ó, uma guia, um rasgo aqui, para levar essa água, direcionar, ou seja, toda essa água que está nessa sarjeta, redirecioná-la, tá? Para a outra sarjeta e continuar. Eu não gosto desse tipo. Quando a gente utiliza sarjetão, é porque nós tivemos que economizar. Na drenagem. O que deveria ser feito aqui? Ó? Já que aqui vai ter pedestre, colocava uma boca de lobo aqui. Ó. Aqui tem pedestre, então aqui deveria ter uma boca de lobo aqui. Essa boca de lobo seria por baixo, entendeu? Então toda a água que vinha daqui, entrava nessa boca de lobo, depois iria por baixo, dentro da rede. Toda a água aqui
entrava nessa boca de lobo e iria por baixo nessa boca de lobo aqui. Tá bom? Beleza? Então tá. Então é por isso que são esses sargentões, tá? Bocas coletoras, né? Que são as bocas de lobo. Olha só como é que é a implanta. Boca de lobo, vem a sarjeta, entra na boca de lobo, olha como é que vem a água aqui. Aí depois ela vai direcionando pelo tubo, né? Esse tubo de ligação, atualmente, a gente já utiliza os de 400, tá? Não se utiliza o de 300, diâmetro maior ou igual a 300, tá? Esquece isso. Beleza? Boca de lobo. Ixi, Maria. O que eu estava explicando aqui? Gente, calma aí. Voltou. Beleza. Era da explicação do... Vamos lá aqui. Galerias. Essas galerias, o que são galerias? São condutos destinados ao transporte de águas captadas. Então, geralmente aqui eu não gosto de utilizar o termo galeria. Não gosto de utilizar o termo. São tubos de rede de drenagem. Tubos da rede de drenagem. Galerias eu gosto de utilizar para outro tipo de denominação. Tá? Ó, são bocas coletoras até os pontos de lançamento, tecnicamente denominadas galerias, tendo em vista serem construídas com diâmetro mínimo de 400. Né? É porque eu chamo de galeria, né, com diâmetros superiores a 1,5 m. Aí eu chamo de galerias. Se não, eu chamo de tubos. Tá? Tubos mesmo. Então, aqui, tubos assentado, ó, ele vai direcionando para um igarapézinho. Beleza? Aqui, ó, conduto de ligação. Esse conduto de ligação aqui, tá? Que é o que liga a boca de lobo. Às vezes aqui tem um posto de visita, que é uma caixa coletora. Tá? Só um minutinho, simples. Bom, continuando aqui, tá? Tubo de ligação, olha só os postos de visita, tá? Então, os postos de visita são câmeras visitáveis, por isso que é visita. São câmeras visitáveis, situadas em pontos previamente determinados, tá? Então, geralmente, onde que a gente coloca? Em encontros. Nos locais de encontro, a gente coloca um posto de visita. Por quê? Porque aqui nós não temos curvas. Nós não temos curvas, né? E como nós não temos curva, a gente tem que colocar a caixa, um posto de visita. Essa primeira parte aqui, ó, tu vê que é um pouquinho quadrada, né? Ó. Isso daqui se chama
ele chama de balão aqui, ó, tá? Depois desse balão aqui, fica muito oneroso, às vezes, digamos, tu tem uma profundidade aqui, ó, digamos, tem uma profundidade de 5 metros, né? Então, eu coloco aqui a câmera, aqui ele chama de balão, eu chamo de câmara. Câmara ou câmera, tá, câmara. E aí, coloca até uns 2 metros aqui, ó, 2 metros de profundidade. Só que fica muito oneroso, digamos, aqui está a rua, ó. Muito oneroso eu continuar com esse 2 metros aqui, eu coloco em um diâmetro maior. Às vezes, por exemplo, quando é 5 metros, às vezes aqui é 2 metros de largura, ou 1,5 metro aqui de largura. Fica muito oneroso, né, o recurso do povo, continuar com essa mesma largura até em cima. Então, o que é que se faz? Se reduz essa largura, se reduz aqui para um diâmetro de 60 centímetros. Um diâmetro de 60 centímetros, se reduz. Então, essa redução aqui, o que que acontece? Uma peça de transição. Geralmente é uma laje de transição. De transição de quê? De transição de diâmetro, tá? Essa pequena redução aqui, como é que é chamada? De chaminé, tá? Chama-se de chaminé, tá? Aí chega até o final e tem um tampão de ferro fundido que aguente a passagem de um caminhão, né? Além desses aqui, ó, imagina só, como ele é visitável, então ele geralmente ele coloca um diâmetro interno de 60 centímetros, para que uma pessoa consiga passar. Eu digo 60 centímetros para quem, né? Porque eu não consigo passar por esse diâmetro de 60 mais não. Já estou gordinho já, então a pança já não me deixa descer. Mas é um caba bem magrinho, ele consegue passar, tá? E ele consegue visitar aqui justamente por quê? Porque ele tem que fazer a limpeza aqui, né? Ele faz a limpeza, ele coleta o lixo, que o pessoal joga lixo na rede de drenagem, que não deve ser jogado aqui, mas joga, tá? Então, para que ele consiga, imagina, entrar num posto de visita de 5 metros, ele não vai se jogar lá de cima e pá, ele cai, não. Ele tem que ter uns degrauzinhos aqui, ó, pelo posto de visita para que ele consiga chegar até embaixo, tá? Bom, é isso, essa daqui é o posto de visita, tá? E quando não tem posto de visita, então são as caixas de inspeção. De inspeção não, caixas mortas, né? Essas caixas mortas, essa peça de transição, nada mais é do que ela toda fechada, uma lajezinha. Só tem a câmera, só tem a câmera. Pronto. Entendeu? Aí ele não tem uma chaminé para que ele consiga visitar. Tá? Então, o posto de visita é visitável. Que aqui são as caixas de ligação, que é justamente isso. Também denominadas caixas mortas. Né? São caixas de alvenaria subterrâneas não visitáveis, ou seja, não tem chaminé, tá? Com finalidade de reunir condutos de ligação. Vocês já perceberam que esse tampão, qual é o formato do tampão dos postos de visita? Já repararam no formato dos tampões dos postos de visita? Qual é o formato, senhores? Circular.
Vocês já se perguntaram por que que o formato é circular e não quadrado, e não triangular, ou não retangular? Por que que tem que ser circular? E aí, senhores, por que o tampão do posto de visita tem que ser circular, senhores? E aí, senhores, alguma, alguma ideia? Não precisa dar a resposta certa, tá, senhores? Agora, aqui vocês podem, né, lançar suas ideias. E aí? Por que que circular? Vocês já se perguntaram o porquê desse formato? E aí, pessoal? Gente, vocês estão muito calados hoje. Nada, Marvin, Stephanie, tá muito caladinha também, Stephanie, hoje. O que que houve? Então, o que que acontece? Qualquer direção do tampão, em qualquer direção, isso, em qualquer direção dela, né, ela não cai. Ela não cai aqui no posto de visita. Se você colocar uma tampa quadrada, o que que acontece? Se você colocar uma tampa quadrada, eu pego uma tampa quadrada e coloco aqui, ó, tá? E às vezes passa um carro, às vezes ela se movimenta. Então ela na diagonal, ela é um pouquinho maior. Então a tampa ela cai e fica lá. Então ele vai, o que que vai acontecer? Vai ter um posto de visita com a tampa aqui embaixo. Então já teve incluso, por exemplo, pessoas que crianças passando pela rua por cair dentro do posto de visita acaba com fatalidades, tá? Os senhores, quando estiverem fazendo uma construção, tá? Estiverem construindo, por exemplo, trabalhando em infraestrutura, com infraestrutura, primeira coisa que vocês têm que, boca de lobo, tem que fechar. Posto de visita, tem que colocar sinalização para que nenhuma criança entre, para que nenhum condutor, né, por exemplo, geralmente ciclistas, principalmente os motociclistas aqui que eles se ferram, né, se não tem uma tampa, então eles caem, então acaba acontecendo acidentes, tá? Então justamente por isso, tá? Por exemplo, se eu colocasse uma tampa quadrada, ela cairia na diagonal. Tá? Tampa circular não tem, né? Porque o diâmetro é o mesmo em todas as direções, tá? Então ela não cai. Por isso que se utiliza um tampão circular, tá bom? E também, tá? Outra coisa aqui, o que é que geralmente se utiliza aqui, tá? É o chumbamento, né? Geralmente se faz, é ideal chumbar esse tampão junto, junto com a chaminé. Por quê?
porque o pessoal gosta de levar tampão, esse daqui é de ferro fundido. E ferro fundido, se você vender no ferro velho, você ganha um dinheirinho, né? Então, tem um pessoal aí que leva, tá? Eu nem falei para você, né? Leva aqui, mas principalmente, ó, nas bocas de lobo, tá? Às vezes tem umas grelhas aqui, ó, tá? Às vezes tem um boca de lobo e tem um boca de leão. Tem umas grelhas aqui. O pessoal leva essas grelhas para fazer o quê? O pessoal rouba essas grelhas para fazer churrasco. O pessoal não compra, coloca um tijolinho, colocou a grelha da boca de lobo, já era. Já tá o final de semana garantido já. Tá? Então, o pessoal faz a festa. Nossa senhora, a gente colocou quantas bocas, eu já coloquei quantas grelhas. Final de semana, a grelha tá lá, né? Tipo, saio da obra na sexta. No sábado e no domingo o pessoal já leva. Quando eu chego na segunda não tinha mais, não tem mais nenhuma grelha. Isso porque a gente chumbava ela, né, com concreto. Então o pessoal leva mesmo, entendeu? Então, e isso só é prejudicial. Depois alaga o bairro, alagou porque não fazem, né, direito, né? Que levou a grelha, o lixo entrou, né? Conseguiu entrar na rede de drenagem, entupiu, aí alaga, entendeu? É isso, tá? Bacias de drenagem. Nossa senhora, esses daqui vocês vão ver em hidrologia, vocês vão ver, tá? Bacia de drenagem necessariamente é uma bacia que tem um limite superior, tá? E aí toda a água vai se juntando, tá? E vai formando uma área de bacia. Então, por exemplo, o que seria uma área de bacia? Isso daqui vocês vão ver, vão calcular aqui em hidrologia, o que é uma bacia, tá? Mas aqui, em resumo, aqui, ó, um bairrozinho, uma quadra, pode ser uma bacia, ou seja, toda a água que cai lá vai ser redirecionada, tá? Então, bacia. Descida d'água. Senhores, já viram uma descida d'água? Beleza? Então, tá. As descidas d'água, já viram a descida d'água. Então, para que serve essas descidas d'água? Tá? Para que serve? Essas descidas d'água, às vezes, ó, gente, eu estou num ponto muito baixo. Deixa eu ver, desenhar aqui. Eu tenho, né? Às vezes, por exemplo, aqui tem rua descendo, aqui tem rua descendo. O que vai acontecer à água? A água vai vir e vai descer e vai ficar nesse ponto baixo, né? Aí, o que acontece? Tu pega esse ponto baixo e coloca uma descida d'água aqui. O que dá de fazer também? Outra coisa. Por exemplo, tu tem um talude aqui, tu tem uma rua aqui, ó. Uma rua aqui, né? Tem um taludão aqui, ó. Né? Aqui tem uma rodovia, aqui tem um meio-fio, aqui tem um meio-fio. Aí aqui o carro tá passando, tá? O carro tá passando aqui. Isso aqui, nessa direção aqui, tá? Olha só, a água que tá aqui nesse meio-fio, o que acontece? Tem que descer para algum lugar aqui. Então, essa descida d'água aqui, tá? É justamente isso que ele está fazendo. Ele capta a água do meio-fio aqui, ó. Tá vendo que tem uma certa declividade aqui, ó? E outra certa declividade aqui? Então, aqui é o ponto mais baixo. Ele coleta aqui e vai descendo esse talude aqui. Por quê? Porque se a água passar por aqui, ele vai começar a erodir.
Então, ele protege com meio fio, direciona até o ponto mais baixo, e agora aqui ele coloca em concreto para que não consiga erodir e não vai erodir esse talude. Tá? Lógico que aqui ele vai fazer umas escadinhas, né? Porque já que aumentou a declividade, vai aumentar a velocidade, vai aumentar o nível de erosão. Então, para que ele não aumente drasticamente a velocidade, ele começa a colocar umas escadinhas a fim de diminuir essa velocidade. E aqui, ele no final da rede, ele coloca um dissipador de energia, que é tema da nossa próxima aula, um dissipador de energia. Tá? Olha aqui o dissipador de energia. Então, aqui ele já vem, ó, a água já começa a encontrar alguns obstáculos e começa a diminuir essa velocidade. Por que que a gente tem que diminuir a velocidade? Para que após a saída da drenagem, né, ele não consiga ter tanta velocidade a ponto de erodir as paredes. Né? São utilizados para reduzir a velocidade das águas, consequentemente amenizar os impactos próximos aos corpos hídricos. Porque se ele vai erodir, ele vai erodindo, e ele vai acabando aqui com a base aqui, por exemplo, desse dissipador de energia. Esse dissipador de energia ele é destruído só por conta da água. Tá? E os reservatórios para controles de cheia. Tá? Aí eu já vou passar um trabalhinho para que vocês leiam. Tá? Leiam, não. Vocês me façam um trabalho sobre esse reservatório de controle de cheia. Eu agora vou fazer chamada, tá bom, senhores? Aí eu já vou liberar vocês. Vou passar esse trabalho sobre controle das cheias, e aí vocês já... Eu vou fazer chamada agora.